A minha questão que eu fiquei de responder, né, é essa, a primeira, que perde para calcular o limite dessa expressão aqui, dessa função. E a primeira coisa que eu fiz, né, foi substituir o valor do x, né, em cada um aqui, pra ver no que dava, né. E aí eu resolvendo, né, coloquei o 5 onde tem o x, aí esse cálculo de cima deu a raiz de 7.042, e aí deu um erro aqui, eu não consegui responder, e aí eu vi que, né, eu devia calcular os limites laterais, né, para saber porque se o limite pela direita deste exemplo for diferente do limite lateral pela esquerda, né, então o limite não existe. Então eu fiz dessa forma. Aí a primeira coisa que eu fiz foi coloquei, né, aí o limite de x tendendo a 5 pela direita. E aí a primeira coisa que eu fiz aqui foi aplicar a propriedade de potência, ou dos expoentes, essa aqui que diz que 1 sobre a elevado a b é igual a a elevado a menos b, né? E de forma rápida e sucinta, né, eu aplicando essa propriedade, eu obtive essa expressão, né? Essa raiz deste número multiplicado por esse que estava embaixo, elevado a menos 1. Aí daqui eu tirei o quê? Que o produto, o limite do produto é o mesmo que o produto dos limites. Eu falei certo? Falei. Que se eu tenho um limite de x tendendo a de uma função f vezes uma função g, isso é o mesmo que dizer que eu tenho o limite... Esse é o mesmo valor do limite de x tendendo a de f de x como limite do g de x, né? E aí eu resolvendo aqui essa expressão, quando eu substituir, que no caso aqui a gente vai substituir, né, o valor do 5, eu obtive ali 742 e eu coloquei direto. Já aqui, né, o limite de 5, o limite lateral, né, pela direita, dessa expressão aqui, né, eu obtive que era menos infinito. Aí por quê? Porque daqui, né, eu usei essa mesma propriedade, onde o a elevado a menos 1, o menos 1 que está aqui, né, é o mesmo que o 1 sobre a. E aí eu coloquei o 1 sobre essa expressão, né, eu coloquei aqui só para simplificar. E aí daqui, né, eu obtive que para o x se aproximando de 5 pela direita, essa expressão aqui, que é a de baixo, né, o x maior que 5 é igual a esta expressão aqui, que é menor que 0. Então, o denominador é um valor negativo que se aproxima de 0, que seria, no caso, o menos infinito. E aí, tendo aqui, né, o menos infinito e este outro valor, né, a gente sabe que, pela propriedade do limite do infinito, que uma constante multiplicada por menos infinito dá menos infinito. Aí esse é o valor para a letra A. Na letra B é de forma análoga, né? Eu pego este valor, né? E aí calculo o limite lateral de 5 pela esquerda, quando x tende a 5 pela esquerda. E eu faço da mesma forma que eu fiz, né? Eu aplico primeiro a propriedade dos expoentes, e aí eu tenho que 1 sobre a elevado a b é igual a a elevado a menos b. E aí daqui eu já coloco aqui nessa mesma, que foi o que deu na passada. E como eu disse, o limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ficar este limite aqui vezes esse limite aqui. E aí esse limite aqui, assim como deu na outra, é a raiz de 7.042. E esse, né, dá infinito. Por quê? Porque eu aplico aquela mesma propriedade, né, considerando aqui um a, né, ou um U barra elevado a 1 é o mesmo que 1 sobre o barra, né? E aí, quando eu tenho essa expressão, eu tenho que, para x se aproximando de 5 pela esquerda, x menor que 5 implica nessa expressão que eu coloquei aqui como barra maior que 0. Então, o denominador é um valor positivo que se aproxima de 0. Que valor é esse? O infinito.
E aí, pela propriedade, né, a gente tem que uma constante multiplicada pelo infinito é o próprio infinito. E aí a gente tem esse valor, né, que pela direita a gente tem menos infinito e pela esquerda a gente tem infinito. E elas são diferentes, no caso diverge e não existe limite. Segunda questão, ela diz o seguinte: escreva a definição de continuidade por epsilon e delta. Mostra que a função abaixo é contínua no ponto x igual a 33, utilizando essa definição. A função dada foi f de x igual a 17x mais o seno de x. E por definição, né, seja f de x uma função e p em um ponto do seu domínio, nós temos que f é contínuo em p, se somente se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que satisfaça isso, e o x ele pertence ao domínio da função. E aí, continuando, né, considerando esses g e h, duas funções contínuas em p, então g mais h também é contínuo em p, e se g de x é igual a 17x daqui, e o h de x é igual ao seno de 5x, elas são contínuas em x igual a 33, então f de x, que é igual a g de x mais h de x, é contínuo. E aí seria o seguinte, a gente vai mostrar que g de x igual a 17x é contínuo em x igual a 33. E aí, para isso, a gente precisa demonstrar que para cada epsilon maior que zero, né, a gente consegue um delta maior que zero, tal que esse x estaria entre delta menos 33 e 33 mais delta. E isso implica que g de x, né, está entre g de x, g de 33 menos o epsilon e g de 33 mais o epsilon. O epsilon maior que zero é dado. Agora queremos achar o delta maior que zero. Então devemos determinar o delta maior que zero de modo que g de x permaneça entre g de 33 menos epsilon e g de 33 mais epsilon. Para todo x entre 33 menos delta e 33 mais delta. E aí a gente tem essa na equação. E resolvendo ela, nós temos que g de 33 menos delta menor que g de x menor que g de 33 mais delta implica que o 17x ele está entre 561 menos epsilon e 561 mais epsilon. E dividindo os membros da desigualdade por 17, a gente resulta em quê? Que o g de x, né, ele fica entre o g de 33 menos epsilon e o g de 33 mais epsilon. Se e somente se 1 menos epsilon sobre 17 é menor que x, menor que 1 mais epsilon mais 17. Então, dado o epsilon maior que zero e tomando o delta como epsilon sobre 17, nós temos que o 33 menos o delta menor que x, menor que 1 mais delta, implica que o g de x fica entre g de 33 menos epsilon e g de 33 mais epsilon, como a gente queria. Logo, o g é contínuo em x igual a 33, né? E aí, tendo que a g de x é contínua, a gente precisa provar que a h de x também é. Essa aqui eu achei mais complicada, né? Mas, me corrija se eu estiver errado, existe um teorema, que foi o que eu usei, né, para garantir a validez da questão, que existe, porque a gente precisa provar que o h de x é igual a seno de x, seno de 5x. Devemos provar que isso aqui é contínuo em x igual a 33. Pronto. E existe um teorema que nos diz que a função de seno é contínua. E se ela diz que a função de seno é contínua, logo o h de x, que é o seno de 5x, é contínuo em x igual a 33. Assim, o g de x, né, a gente tem que já o g de x é contínuo e o h de x é contínuo. Logo, f de x, que é igual a g de x mais h de x, é contínuo.
que no caso seria essa função, que é a que ela nos pede, né? Que f de x é igual a 17x mais seno de 5x, que aqui seria o g de x e aqui o h de x. E a gente tem que essa função é contínua em x igual a 33. Como eu falei bem que assim, de forma resumida, e depois tracei cada segmento para provar.